aula. Iremos começar o nosso vídeo de hoje trabalhando o último assunto que a gente trabalhou no último slide, né? Que é a distância entre dois pontos. Então vamos ver aqui um exemplo. Calcular a distância entre os pontos A, menos 2 e 5, e B, 4 e menos 3. Vejamos, né? Aplicando aquela fórmula, né? A gente tem o quê? Se eu nomear aqui de x1, né? E y1, e aqui x2, y2, a gente pode substituir aqui na fórmula, né? E facilmente iremos encontrar o que foi colocado aí. No caso, x2 menos x1. Então, x2 é 4, coloca aqui, menos o quê? Menos x1. Então, x1 é negativo, então menos com menos é mais. Então, vai ficar 4 mais 2 elevado ao quadrado. Aqui temos o quê? O y2. O y2 é menos 3. Então, você coloca o menos 3 aqui. Menos o quê? Menos o y1, que é 5. Então, como ele é positivo, vai ficar o menos prevalecendo. Então, menos 3 com menos 5 dá menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64. 4 mais 2, 6. 6 ao quadrado, 36. 36 com 64 dá 100. E a raiz de 100 é 10. Né? Então, observemos que se mudarmos a ordem das diferenças, D não se altera. Então, quer dizer, se eu trocar aqui, em vez de x2 menos x1 para x1 menos x2, e y2 menos y1 para y1 menos y2, não vai alterar a distância. Por quê? Porque você vai perceber o seguinte, que a distância entre A e B é a mesma que B para A. Então, essa distância não vai se alterar. Vejamos aqui o seguinte, x1 é o quê? Menos 2. Então, você coloca aqui. Menos o quê? x2, que é 4. Então, fica menos 4. y1, aqui no caso é 5, é menos 3. Então, fica mais 3. Então, 5 mais 3 é 8. 8 ao quadrado é 64. Menos 2 com menos 4, temos menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Somando 36 com 64, dá 100. Raiz de 100 é 10. Né? Então, vejamos que a distância permaneceu a mesma. Então, convém, né, observarmos que, como a ordem dos termos das diferenças de abscissas e ordenadas não influi no cálculo da distância, uma forma simples da fórmula da distância é exatamente a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Lembrando o seguinte, que ΔX é x2 menos x1, e ΔX também pode ser escrito como x1 menos x2. Porém, eles são diferentes, né? Indiferentes. Aqui você percebe isso. Veja, porque quando a gente fala, quando está elevado ao quadrado, vai ficar positivo, né? Pode ser que esses dois números tenham que sejam simétricos, né? Em relação ao zero, entende? Um pode ser negativo, um pode ser positivo. Então, pode ser que sejam diferentes, certo? Então, vamos para a novidade dessa aula de hoje, que é o ponto médio. O ponto médio de um segmento. Uma coisa interessante é que você pega aqui, você tem um ponto A, um ponto B. Então, esse ponto médio é exatamente o ponto que dista, ele é equidistante aos pontos dados. Então, quer dizer, esse ponto aqui, ele tem a mesma distância para B, também temos a mesma distância para A. Então, quer dizer que essas distâncias aqui são iguais. Então, AM é igual a MB. Outra propriedade do ponto médio é que se você olhar para o eixo das abscissas, ele vai andar aqui a coordenada x do M, que é esse ponto médio, ele também dista igual ao XA e o XB, né? Então, essas duas distâncias são iguais. Da mesma forma, acontece com o eixo das ordenadas. Então, quer dizer que também essas distâncias são iguais. Então, seja x, xa, ya, b, xb, yb, extremidades, né? Aqui as extremidades do segmento, e m, xm, ym é o ponto médio, que é esse m aqui. Então, pelo teorema de Thales, temos que xa mais xb dividido por 2 dá xm. Né? E o ya
mais YB dividido por 2 vai dar o YN, certo? Tranquilo? Então, finalizamos aqui essa questão do ponto médio. Então, vamos aqui ver aqui um exemplo. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades 1, menos 2 e menos 1 e menos 4. Então, nada mais é que você vai somar o x, né? Então, 1 menos 1, somando, dividido por 2. Então, isso vai dar 0, né? 0 dividido por 2 é 0. Então, o xm aqui, no caso, vai dar 0. E aqui temos o y, menos 2 e menos 4. Então, menos 2 com menos 4 dá menos 6. Dividido por 2, temos y igual a menos 3. Então, marcaremos o item D, certo? 0, menos 3. É importante você saber que é x com x, y com y, né? Muito cuidado em relação a isso. Então, vamos ao próximo ponto, um ponto bem estratégico que é chamado de baricentro. O baricentro ele é conhecido, né, na engenharia como um ponto de centro de gravidade, certo? Esse centro de gravidade, ou centro de massa, como também é chamado, esse baricentro ele tem umas propriedades bastante interessantes, principalmente quando você se trata, você olha aqui essa figura que é um triângulo, né? Esse ponto geométrico, ele é conhecido também assim até na região corporal, né? Se você for analisar o seu corpo, o ponto G, que seria o ponto de gravidade, seria o seu umbigo, né? Então, se você analisar na forma do seu corpo, você percebe que o ponto geométrico, onde é o centro de massa, seria o seu umbigo, certo? Então, seria o ponto G, o ponto de baricentro. E aqui você tem aqui, o que acontece? Tem uma propriedade pertinente, onde ele é o encontro das medianas. O que seria a mediana? Você marca o vértice, né? O vértice aqui, o vértice A, ele vai até o ponto médio desse segmento aqui. Então, ponto médio aqui, no caso N, que a gente aprendeu no último slide. E aí, você pode fazer isso com todos eles. Então, aqui você passa saindo do B, vai até o ponto médio de AC. Da mesma forma, o C para o ponto médio de AB. Então, esse N, né, eu coloquei aqui em específico, só para você ter uma dedução simples. O que seria o N, né? O XB, né, mais o XC dividido por 2, né, porque ele é o ponto médio. E o YB mais YC dividido por 2, também porque ele é ponto médio, certo? Então, temos essa ideia. E aí você tem o seguinte, você tem essa razão, é uma razão interessante que aparece sempre no baricentro, que é essa distância daqui para cá, de A a G, é 2U, e a distância de G a N é U. Então, a razão de G vai ser AG sobre GN, dá 2U sobre 1U, que cortando U com U dá 2. Só que AG, né, se você for analisar, vai ser a distância entre, vai ser a diferença entre XG menos XA. Né? Da mesma forma, se você tem um GN, vai ser o XN menos XG. E aí eu tenho essa proporção, faz meio pelos extremos, chegamos a isso aqui. XG menos XA é igual a 2XN menos XG. Então, eu passo esse menos 2xg para o outro lado, fica positivo. Então, fica xg mais 2xg é igual a 2xn, né? Aí, esse xa passa para o outro lado e fica positivo, fica mais xa. Então, o que acontece? Soma o 1 mais 2 dá 3xg, né? E aí, 2 vezes xn. O que é 2 vezes xn? Xn é esse aqui. Aí, você divide por 2. Você vai cancelar, e aí temos isso aqui, ó. 3xg é igual a xb mais xc, né? Mais xa. E aí esse 3 passa dividindo tudo, e aí temos xg igual a xa mais xb mais xc dividido por 3. E aí, analogamente, temos que o yg é a soma dos 3y dividido por 3. Então, deduzimos que a fórmula do baricentro vai ser exatamente
soma dos três x, né, que é o xa, o xb e o xc, das coordenadas dos vértices desse triângulo, dividir por 3. Da mesma forma, você vai pegar e somar o YA mais o YB mais o YC, que são as ordenadas das coordenadas dos pontos dos vértices, dividido por 3, certo? Então, vamos ver aqui. É um exemplo. Determine as coordenadas do triângulo, o vértice 2, 7, 5, 3 e 2 e 2. Então, a gente percebe que existe uma dificuldade de vocês, né, em relação à demonstração que foi passada no vídeo passado. Mas aí, se você examinar esse problema, você vai entender que é bem simples, né, você calcular o baricentro sabendo os vértices desse triângulo. É só somar o x, né, aqui você tem o x, xa, xb e xc, então você vai 2 mais 5 mais 2, 2 mais 5 mais 2, divide por 3. Isso dá 9, divide por 3 dá 3. Se você olhar, examinar os y, você tem o YA, o YB e o YC. Então, 7 mais 3 mais 2, que isso dá 12. 12 dividido por 3, temos 4. Então, as coordenadas desse baricentro, desse triângulo ABC, vai ter as coordenadas 3 e 4, certo? Espero que vocês tenham compreendido. E no próximo vídeo, iremos trabalhar como é que a gente acha a lei de formação através da matriz. Um conhecimento que vocês aprenderam com a professora Diana no ano passado. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e escreva suas dúvidas na descrição, nos comentários desse vídeo, tá certo? Então, até a próxima.